O governo federal anunciou as regras para o saque de contas ativas e inativas do FGTS e do PIS/PASEP. O dinheiro começa a ser liberado em agosto, no caso do PIS, e em setembro para o FGTS. 100 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Segundo as regras, este ano o limite do saque será de R$ 500 por cada conta que o trabalhador tiver no fundo. Isso vale tanto para contas ativas, que é do trabalho atual, quanto para inativas. Em 2020, deverá ser adotado um novo modelo, chamado de saque aniversário. A ideia é que os trabalhadores possam sacar uma parcela do que tem no FGTS todos os anos. O percentual deve variar de 5% a 50%, sendo que quem tem mais dinheiro poderá sacar uma fatia menor dos recursos aplicados. O saldo do fundo poderá ser consultado no site da Caixa Econômica Federal e do próprio FGTS, além do aplicativo para celulares e tablets. A expectativa do governo é que a liberação do dinheiro do FGTS e do PIS gere impacto direto na economia, de 30 bilhões de reais este ano. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Renata Vieira. Renata, boa tarde, obrigada pela presença. Imagina, boa tarde. Bom, uma medida esperada aí por milhares de brasileiros, né? Sim. Eu queria que a senhora começasse esclarecendo quem tem direito ao FGTS. Ao FGTS, o que está modificando nesse exato momento é a possibilidade de um saque de R$ 500 a partir de setembro, limitado até março de 2020, em que a Caixa Econômica vai trazer um cronograma de saque. Esse é o impacto inicial que nós temos. Fora isso, a medida provisória traz uma regra com relação ao que a gente chama de saque aniversário. Porque as outras regras de saque elas não vão ser modificadas, todas elas permanecem. Então ela traz mais duas outras hipóteses de saque, que nesse caso é o saque aniversário, que está todo mundo falando a respeito, né? E ela vai ter esse limite de 5% até 50%, conforme o valor que você tem dentro do FGTS. E, além disso, vai ter um acréscimo para alguns casos. Doutora, como serão esses saques até R$ 500? Esses saques a R$ 500 vão ser limitados em qualquer conta ativa ou inativa. Quantas contas você tiver, quantas contas você vai sacar esse R$ 500. Depende do histórico de trabalho da pessoa. Depende do histórico do trabalho da pessoa, exatamente. O saque será feito a partir de setembro, mas é a Caixa Econômica Federal quem vai divulgar ali as datas de setembro a março, é isso? Sim, setembro até março de 2020, a Caixa Econômica, antes disso, obviamente, vai trazer um cronograma informando como que esses saques serão feitos. Agora, vamos detalhar o saque aniversário, que é o que gera mais dúvidas? Sim. O saque aniversário é uma opção que o empregado tem a partir de agora, tanto na sua conta ativa, para que ele possa efetuar, a partir do seu aniversário, o saque. Como que funciona? O empregado informa a Caixa Econômica de que tem interesse de fazer o saque aniversário. A partir desse momento que ele fizer o saque aniversário, que vai acontecer daqui a 2 anos só, que eu informo hoje, vamos supor, e daqui a 2 anos, depois do meu aniversário, é que eu começo a sacar. Então, não é um saque imediato, pelo que fala a medida provisória. Então, eu vou comunicar. Durante esses anos em que eu estiver fazendo o saque aniversário, se eu for demitida sem justa causa, eu não tenho acesso à integralidade do meu fundo de garantia. Eu só vou ter acesso à multa de 40%. Doutora, o ato foi por meio de medida provisória. Sim. Isso significa que a validade já existe, portanto, de imediato. Mas existe necessidade de votação desta MP pelo Congresso Nacional. Como é que existe. Se o Congresso Nacional... Bom, a gente tem algumas mudanças que já são tão imediatas que talvez, quando o Congresso Nacional resolver votar, já aconteceu. Que é o caso do PIS, né? Do PIS e do PASEP, do fundo, que já pode sacar a partir de agora de agosto, né? Dia 19 de agosto, pela medida provisória. Então, nesse caso, talvez se torne inócuo. Agora, outras questões pode ser que se o Congresso barrar a medida provisória, como a gente tem visto em alguns casos, se o governo perder, nesse caso, talvez não dê tempo de sacar, por exemplo, do saque aniversário. Justamente, eu acho que o governo, pensando nisso, ele fez exatamente isso. Você comunica à Caixa que tem interesse, mas você não vai sacar de imediato. Tem um cronograma que a medida provisória trouxe, de acordo com o seu aniversário, que a Caixa Econômica também vai implementar um outro cronograma em cima desse cronograma que já tem, e só 2 anos depois é que começa o saque aniversário para você. Lembrando que, ainda que o Congresso aprove a medida que se torne lei, quem optar pelo saque aniversário e de repente falar, não, eu não quero mais isso, ele pode voltar atrás. Só que ele só volta à normalidade 2 anos depois também. Agora eu vou pegar a sua deixa, que a senhora comentou há pouco sobre o PIS/PASEP. Nós tivemos uma mudança também, mas no que se refere ao fundo, o abono não mudou nada. Sim, o abono não muda nada, continua igual. É o fundo que vai ser modificado. O que acontece?
O PIS/PASEP ele é bem antigo, tem uma lei bem anterior, foi Ernesto Geisel quem soltou essa lei, então já tem muitos anos. Esse fundo, ele era depositado anualmente e só tinha acesso ao fundo quem aposentasse, quem completasse 70 anos, né, quem estivesse doente, um monte de condições, falecidos, herdeiros e tal. Isso continua. Só que a partir de agosto agora, ele libera para todo mundo. Esse fundo ele é para quem trabalhou, iniciativa privada, iniciativa pública, de 71 a 88. Quem tem PIS vai acessar através da Caixa Econômica, quem tem PASEP através do Banco do Brasil. Em caso de demissão, essa medida provisória influencia de alguma forma? O PIS/PASEP não. Esse fundo não, agora influencia no FGTS. Certo. Se eu aceitar o saque aniversário, o que acontece? Quando eu for demitida, eu não tenho mais o acesso integral ao meu FGTS, eu tenho acesso só aos 40%. Lembrando que a medida provisória não fala nada, então a gente vai para o entendimento do Supremo Tribunal, do STF e do TST, no sentido de que os 40% observam tudo que foi sacado, seja para fundo imobiliário, para tratamento de doença ou até mesmo para o saque aniversário. Então, os 40% tem que observar o que foi sacado. Ok, doutora Renata, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.